Olá, amigos do canal História e Música, sejam muito bem-vindos. Era um garoto que, como eu, como você, tinha sonhos, paixões e uma vida inteira pela frente. Ele amava a música, tocava guitarra e sonhava em ser livre. Mas, de repente, a guerra o chamou e tudo mudou. Essa história, cantada pela juventude dos anos 60, atravessou fronteiras, ganhou novas versões e se tornou um hino contra a violência. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de uma das canções mais emblemáticas da música internacional. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Como essa música nasceu? Por que ela marcou uma geração inteira? E o que ela nos ensina sobre os tempos de guerra e paz? Prepare-se para uma viagem no tempo, porque essa não é apenas uma canção, é um grito por liberdade. Contexto da música original. Escrita por Franco Migliacci e Mauro Luzini, a música se tornou um hino contra a guerra. Ela aborda o destino de um jovem apaixonado pela música britânica e americana, que é convocado para lutar na Guerra do Vietnã. A letra é uma crítica ao impacto da guerra na juventude, ao transformar a liberdade de um amante da música em uma tragédia. O garoto, que antes tocava guitarra e tinha a vida leve de um jovem da época, é levado para o fronte, onde se depara com a violência e a destruição. A música explora a transformação de sua vida por causa de uma guerra que não era sua, mostrando como a juventude foi afetada pelo conflito. A década de 1960 foi marcada por grandes transformações sociais e culturais, muitas delas impulsionadas pela juventude. Em um mundo polarizado pela Guerra Fria, jovens de várias partes do planeta levantaram suas vozes contra a guerra, principalmente contra a Guerra do Vietnã, 1955 a 1975, que simbolizou o auge da contestação juvenil à violência. A Guerra do Vietnã foi um conflito travado entre o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Neste momento, canções tornaram-se um poderoso instrumento de contestação. Artistas como Bob Dylan, Joan Baez e John Lennon criaram hinos que criticavam a guerra e incentivavam a paz. Lennon, por exemplo, lançou Give Peace a Chance, que se tornou uma das trilhas sonoras do movimento. A onda de protestos não ficou restrita aos Estados Unidos. Na Europa, especialmente na França e na Alemanha, movimentos estudantis também se levantaram contra a guerra. Mas como essa música, que se tornou um hino, foi adaptada em português aqui no Brasil? E por quem? No Brasil, a música foi traduzida e adaptada por Bruno de Castro e gravada por Os Incríveis em 1967. A versão brasileira manteve o espírito antimilitarista, mas adaptou a narrativa ao público nacional. A versão em português retrata a perda da inocência e o impacto da guerra de forma similar à original. O refrão cativante e a melodia contagiante fizeram da canção um clássico, sendo um símbolo de crítica às guerras em geral, mesmo sem citar explicitamente o Vietnã. Tanto a versão italiana quanto a brasileira ganharam destaque por sua mensagem poderosa contra a violência. Os Incríveis, uma das bandas de maior sucesso do rock brasileiro nos anos 60, gravou a versão em português. A adaptação foi feita por Bruno de Castro, como já dito, que manteve a mensagem central de crítica à guerra. A gravação tornou-se um marco no Brasil, em parte por ser lançada durante o regime militar, um período político no Brasil. Enquanto a original menciona diretamente o envio do jovem à guerra pelo tio Sam, símbolo dos Estados Unidos, a versão brasileira opta por uma abordagem mais neutra, sem citar países ou nomes. A melodia e a estrutura permaneceram praticamente idênticas, mas algumas nuances foram adaptadas. A canção tem sido revisitada por artistas ao longo das décadas, mostrando sua relevância contínua. No Brasil, Os Incríveis ajudaram a popularizá-la em programas de TV e rádios,
enquanto Gianni Morandi continuou a apresentá-la em shows como parte essencial de seu repertório. A referência aos Beatles e Rolling Stones, símbolos da rebeldia e da liberdade, ressoou profundamente com os jovens da época. Até hoje, essas bandas são associadas à transformação cultural dos anos 60. Em algumas rádios, tanto na Itália quanto no Brasil, versos da música foram alterados, especialmente as partes que mencionam diretamente a guerra. A música foi traduzida para outras línguas e interpretada por artistas em diferentes países. Em algumas versões, o contexto da Guerra do Vietnã foi substituído por conflitos locais, mantendo o caráter universal da mensagem. A história cantada em Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, não é apenas sobre o passado, sobre guerras já travadas ou vidas já perdidas. É um lembrete de como os sonhos podem ser interrompidos por decisões que muitas vezes fogem ao nosso controle. Essa música nos desafia a refletir quantos jovens ainda hoje são arrancados de suas paixões e lançados em batalhas que não escolheram lutar. Quantas vezes a arte, a liberdade e a vida são silenciadas pelo barulho de armas e pelo peso do sofrimento. O garoto da canção, que amava a música e a liberdade, é um símbolo que ecoa em todas as gerações. Ele nos lembra que a paz, assim como a música, precisa ser cultivada, defendida e jamais esquecida. E por hoje fico por aqui, meus queridos amigos. Espero de verdade que esse vídeo os façam refletir e ter no coração que a paz não tem preço, não há nada que possa sobressair a nossa paz. Então, se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, considere se inscrever, comente e compartilhe. Muito obrigado por assistir, nos vemos numa próxima história. Até lá, meus amigos!